Convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo do número 2, e nós vamos ler do verso 12, ao verso 25. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 2, do verso 12 ao 25. E diz o seguinte: Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. Verso 16. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorou. Verso 18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinais nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Verso 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, porque todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Amém? Esta mensagem, irmãos, é a continuação de uma série de mensagens que temos visto sobre este Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. E nas mensagens anteriores, nós vimos alguns detalhes muito interessantes sobre este Evangelho. Primeiramente, sobre o autor. Nós vimos que muito provavelmente o autor era João, um dos 12 apóstolos, que inclusive era um dos 3 do círculo íntimo de Jesus, referido inclusive neste próprio Evangelho como o discípulo a quem Jesus amava. Muito provavelmente, segundo os estudiosos, este Evangelho foi escrito por volta do ano de 90 depois de Cristo. E porquê que isto é interessante? Porquê que isto é importante? Porque isto depois também revela o intuito do apóstolo, à medida que nós lemos a carta e quando nós estudamos o contexto em que a igreja se encontrava neste ano. Porque neste mesmo ano, e nós vemos isso noutras passagens bíblicas, a igreja estava a enfrentar uns desafios de heresias gnósticas e docéticas. Quem tem participado nas aulas de História da Igreja na quarta-feira já tem consciência de o que é que os gnósticos ensinavam. Mas um dos pontos centrais aqui, que estas heresias atacavam, era exatamente em quem era Jesus. Os docéticos questionavam se Jesus de facto se fez carne. Eles tinham aquela ideia de que a matéria é má e o espírito é bom. Então Jesus, não, sendo ele Deus, não poderia ter sido feito carne. Então não é por acaso que à medida que nós lemos o Evangelho de João, nós vemos João dar resposta a estes ataques que haviam se inserido dentro da igreja no ano 90. Então, no fundo, estas heresias, elas deturpavam a imagem de quem era de facto o Cristo. Ou seja, isto demonstra então um dos propósitos do Evangelho de João. E isso fica claro especialmente no penúltimo capítulo, nos últimos 2 versículos. Nós podemos ver isso em João capítulo 20, no verso 30 e 31, que João diz o seguinte: Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Agora, olhem o verso 31.
Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Fica aqui claro que queria mostrar para a igreja do ano 90 quem era Cristo. E nós, entendendo quem é Cristo, crendo nele, tenhamos vida em seu nome. João declara o propósito do Evangelho logo no penúltimo capítulo. A partir daí, na pregação anterior, nós vimos que João, então, para mostrar quem é Cristo, quem é este Jesus, ele registra então 7 sinais que apontam para isso, para quem é Cristo e a sua obra. E nós vimos também, nas pregações anteriores, que sinais e prodígios eram considerados manifestações da glória de Deus no Antigo Testamento. E normalmente eram associados frequentemente com comunicação de uma mensagem. Estes sinais não aconteciam por acaso. Havia um propósito nestes sinais. Havia uma mensagem a ser comunicada nestes sinais. E aqui, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, não é diferente. Nós vemos que João escolhe 7 sinais propositalmente para comunicar uma mensagem e todos estes sinais apontam quem é Cristo, quem é Jesus. Nós vimos então, na pregação anterior, o primeiro sinal, que foi nas bodas de Caná, em que Jesus transforma a água em vinho, sendo então o primeiro sinal de Jesus e que inicia o ministério de Jesus. A antiga ordem, que este era para onde apontava este sinal, a antiga ordem dos rituais judaicos, representado pelos jarros de água para a purificação, é então substituído pelo vinho novo. Naqueles mesmos jarros utilizados para a purificação dos judeus, é os mesmos jarros que Jesus utiliza para transformar a água em vinho. E isto nós vimos na pregação anterior, esta simbologia da substituição da água da purificação para o vinho representando a nova aliança. Vemos então, no texto anterior, isto ainda no capítulo 2, mas do verso 1 até o verso 11, a graça, misericórdia e generosidade de Cristo. Nesta pregação, nós veremos o quê? Nós veremos que Jesus, e quero que os irmãos tenham atenção a isto, nós veremos que Jesus é o juiz profetizado, zeloso, cheio de autoridade. Ele conhece o coração humano e purificará a sua igreja. Expulsará quem não é seu, até mesmo aqueles que dizem ser seu, servi-lo e conhecê-lo. Ok? Então, passando para o texto em si, lendo o texto e o seu contexto, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos que esta passagem do verso 12 até o verso 25, que nós acabamos de ler, ela acontece depois do primeiro milagre de Jesus, como nós acabamos de mencionar, nas bodas de Caná. Ela acontece antes da conversa de Jesus com Nicodemos e do diálogo com a samaritana na fonte de Jacó. Isto vai ser relevante em pregações futuras. Nós vimos aqui que Jesus vai ao templo em Jerusalém para a festa da Páscoa judaica. É este o contexto que acontece toda esta passagem. Nós conseguimos ver isso logo no verso 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém para esta celebração da Páscoa. Então, este é o nosso contexto. É neste contexto que se passa todos os acontecimentos que nós vamos estudar hoje. Que nós vemos todo o desenrolar da nossa história. Agora, aqui começam a surgir as primeiras perguntas. Qual era o impacto, a relevância, a importância? Vamos começar a fazer perguntas ao texto. Qual era a importância da Páscoa em Jerusalém para o judeu do primeiro século? Nós vemos e nós sabemos que a festa da Páscoa era a festa mais importante para os judeus. Era a festa mais importante de todas as festas judaicas que acontecia. A Páscoa era a festa central. Era a mais importante de todas. Ela era tão importante que, durante a festa da Páscoa, a população de Jerusalém, ela quintuplicava. Ou seja, multiplicava por 5, traduzindo em outras palavras. Porquê? Porque os judeus, eles estavam, devido a todos os acontecimentos que aconteceram antes do século I, os judeus estavam espalhados por todo o Império Romano. Havia judeus na Grécia, havia judeus na Ásia Menor, havia judeus espalhados por tudo o que é a área do Império Romano.
E eles tinham sinagogas nesses diversos locais. Mas quando acontecia a festa da Páscoa, que era uma festa tão importante e tão central, esses judeus saíam dos mais diversos locais do Império Romano e iam todos para Jerusalém, para este local central, para este local que tinha uma importância central na fé judaica. Então viajavam judeus de todos os lados. E, estando os judeus distribuídos por todas as áreas do Império Romano, muitos gentios viam e simpatizavam-se com a fé dos judeus. Isso é interessante porquê? Porque não vinham só judeus de vários locais do Império Romano. Vinham também diversos gentios que eram simpatizantes da fé judaica, que queriam ser inseridos dentro desta fé judaica. E então a população da cidade de Jerusalém multiplicava-se por 5 devido a todo esse movimento que acontecia anualmente devido à festa da Páscoa. E todos esses judeus iam para Jerusalém com o intuito de cultuar a Deus. Então nós vimos que era uma festa de importância enorme dentro da cultura judaica. Mas aí surge uma outra questão, porque nós lemos no verso 12: e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombas. Então, aqui nós temos um outro palco. O palco não é apenas Jerusalém, o palco é o templo em Jerusalém. E qual é que era a importância, o papel do templo para o contexto do judeu do primeiro século? E nós podemos ver em algumas passagens, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo número 3, verso 1, e começou Salomão a edificar a casa do Senhor, referindo-se ao templo, em Jerusalém. Então nós vimos que o judeu olhava para aquele templo como sendo a casa do Senhor. A localização do templo também nos revela muita coisa. O templo estava localizado no Monte Sião, que era muitas vezes tratado como o local onde o céu e a terra se encontravam. Era um monte alto, o templo estava naquele local. Então, não só era um templo que simbolizava a casa do Senhor, mas também era o local onde o céu e a terra se encontravam, na visão do judeu. Com isto nós conseguimos entender a importância que o templo tinha, a importância que aquele local tinha. Sobre o templo, mais informações, nós sabemos que o templo possuía vários átrios. Nós tínhamos o átrio das mulheres, nós tínhamos diversas segmentações. E é muito interessante porque o templo também possuía um átrio exterior, uma parte de fora do templo, e esse átrio exterior era o único local onde os estrangeiros poderiam entrar e prestar culto ao Senhor. Então, lembra-se dos gentios que nós falamos ainda há pouco, que simpatizavam com a fé judaica e que iam para Jerusalém na festa da Páscoa? Pois então, esses gentios eles não podiam entrar noutros átrios. Eles ficavam restritos ao átrio exterior do templo. Então, todo o contacto que o gentio tinha com a fé judaica em relação ao templo era o átrio exterior. A visão do gentio sobre o templo era o átrio exterior. Havia mais informações, por exemplo, para o judeu o templo era onde simbolizava a presença divina. Era onde havia a presença divina, porque se Deus habitava ali, era ali que estava a presença de Deus. Era um local santo, era um centro da fé judaica. Então, com isto, nós conseguimos responder à importância do templo, a centralidade do templo na fé judaica. Agora, eu acabei de mencionar que o átrio exterior do templo era o único contacto que os gentios tinham do templo com a fé judaica em si. Mas olha que interessante, porque é exatamente neste átrio exterior em que estavam os comerciantes e os cambistas. Agora, porquê que estavam ali tantos comerciantes? E temos que fazer perguntas ao texto. Porquê que estavam ali esses comerciantes? Porquê que estavam ali esses cambistas? Pois então, esses viajantes que vinham de longe, eles vinham para fazer sacrifícios ao Senhor, segundo a tradição judaica. Porém, como eles vinham de muito longe, tornava-se muitas vezes inconveniente trazer animais para sacrificar por longos quilómetros até chegar a Jerusalém. E tínhamos um outro problema. Segundo registros da altura, mesmo que trouxessem animais das suas terras natal, normalmente esses animais eram rejeitados pelo sacerdote. Porquê? Para favorecer exatamente os comércios que aconteciam no átrio do templo. Porque, como era muito inconveniente muitas vezes trazer esses animais de longe, era muito mais fácil chegar lá no templo e comprar um animal lá, que estivesse disponível. Porque os animais dos comerciantes já estavam prontinhos, já estava preparado para sacrifício. Então eles simplesmente, em vez de trazer um animal, eles levavam dinheiro e chegando lá, compravam o animal e sacrificavam o animal. Cultuavam Deus daquela forma. Para eles era mais conveniente. Mas,
mesmo aqueles que queriam trazer animais, os animais que eles traziam, o sacerdote muitas vezes rejeitava, exatamente com esse intuito de favorecer o comércio dos cambistas e dos comerciantes. E com isto nós conseguimos entender porque é que havia tantos cambistas, tantos comerciantes, no átrio exterior do templo. Os comerciantes então faziam o seu comércio neste átrio exterior. E nós tínhamos também os cambiadores. Qual é que era o papel destes cambiadores, destes campistas? Acontece que dentro de todo o Império Romano não circulava uma única moeda. Trazendo para o nosso contexto de hoje em dia, tudo bem, nós temos a União Europeia. Mas mesmo dentro da União Europeia, nem todos os países usam a mesma moeda. E mesmo dentro do contexto, não só a União Europeia, mas dentro deste território regional que nós chamamos Europa, nós temos até mesmo países como a Suíça, que está bem no meio, rodeado de vários países da União Europeia, porém utilizam o franco suíço, por exemplo. Da mesma forma acontecia dentro do Império Romano. Haviam sim certos países que partilhavam a mesma moeda, mas no contexto judaico só era aceita uma determinada moeda. E muitos judeus e gentios que vinham de outros lugares tinham que trocar a moeda da terra de onde eles vinham pela moeda que era aceita oficialmente no templo. Então por isso é que estavam ali esses cambistas. Os cambistas, no fundo, o papel deles era trocar as moedas de outras nações pelas moedas aceitas oficialmente pelo templo. Isto, inclusive, nós encontramos razões para isso em Êxodo, inclusive, porque era mandado que se aceitasse apenas um determinado tipo de moeda. Então, os cambiadores, eles cumprem esse papel, essa tarefa de fazer essa troca de moeda. Porém, os cambiadores aproveitavam que havia toda essa viagem, todo esse êxodo, toda essa vinda de diversos gentios para aquela terra e cobravam tarifas enormes pela troca das moedas. Entre outras palavras, vamos supor, aqui hipoteticamente, eu não faço a menor ideia de como é que está o câmbio euro-dólar atualmente, mas vamos supor que o euro vale 99 cêntimos de dólar ou vice-versa. Estou a chutar aqui o número. Os cambistas, eles colocavam uma proporção muito desigual. Eles tratavam, por exemplo, vamos supor que a moeda oficial era o euro e a moeda trazida de fora era o dólar. Eles tratavam o dólar como se fosse o real, por exemplo, que é uma moeda que tem muito menos valor, para os irmãos terem ideia. Ou seja, eles roubavam literalmente no câmbio das moedas. Eles faziam de forma que eles lucrassem o máximo possível nesse câmbio de moedas. Então aí nós vemos um comércio desonesto. Não só eles estavam dentro do átrio do templo, mas eles também praticavam um comércio desonesto. Um comércio de ladroagem para com os gentios. Então com isto nós conseguimos já entender a revolta de Jesus quando ele se depara com aquela situação. Nós, pouco a pouco, ao fazer perguntas ao texto, a estudar o seu contexto, nós conseguimos entender o porquê desta revolta de Cristo quando chega naquele local. E aqui é a gota d'água, porque nós vemos que este local, que era o átrio exterior do templo, é o local que seria para os gentios cultuarem, porque era o único local que os gentios podiam ter acesso. O local que era para os gentios cultuarem a Deus tornou-se então uma feira, e imaginem esta imagem, uma feira repleta de barulhos de animais, e vacas a mugirem, e ovelhas, e aves, e pombos, e os cambistas a fazerem comércio, e cada comerciante ali, olha a vaca, olha a ovelha, e não sei o quê, e a gritar em voz alta. Imaginem as feiras que nós temos nos dias de hoje, mas dentro do templo. Dentro de um local que era para culto, dentro de um local que era para adorar a Deus, dentro de um local que era um local para reverência, um local de santidade, um local para cultuar o nosso Senhor, e estava lá um comércio cheio de barulho, estava lá um comércio cada desonesto, de roubo, de competição, de comércio ali dentro. Este era o contexto em que se encontrava o templo nesta altura. Então, com isto, nós temos uma imagem do que é que se passava no átrio exterior do templo. Com isto, nós temos uma imagem daquilo que o gentio, quando chegava no templo, imaginemos esta imagem. O gentio conhece a fé judaica e, quando chega no templo para cultuar a Deus, depara-se com aquela imagem de feirantes, de comerciantes, de gritos, de barulhos de animais, de fezes de animais, de tarifas altíssimas. Esta era a situação que os gentios encontravam no templo. Esta é a imagem que muitos gentios tinham da fé judaica, infelizmente.
E aqui nós começamos a ver alguns contrastes, inclusive na passagem. Vamos ler mais uma vez o texto, que diz o seguinte: E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague, Jesus então faz um chicote, de cordéis, lançou todos para fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinais nos mostra para fazeres isto? Então aqui nós começamos a ver alguns contrastes. Por um lado, nós vemos que os judeus eles tinham uma visão errada de Deus e do templo, pois permitiam um comércio desonesto, ainda por cima num local impróprio. É interessante que os judeus, que eram aqueles que eram responsáveis por transmitir a fé judaica, os judeus que eram aqueles que diziam conhecer a Deus. Não, mas nós somos o povo eleito, nós somos filhos de Abraão, nós conhecemos a Deus. Nós vemos aqui claramente que eles não conheciam a Deus de facto. E esta palavra é muito interessante, conhecer a Deus. Okay? Nós já vamos voltar aqui mais à frente. Mas os judeus que diziam, que defendiam que não, nós conhecemos a Deus, nós somos povo eleito e tudo mais, se eles conhecessem de facto a Deus, por que eles acharam este tipo de comércio desonesto dentro do próprio templo? Por outro lado, eles não reconhecem a autoridade de Jesus para fazer aquilo que Jesus fez. Verso 18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinais nos mostra para fazeres isso? Ou seja, não só os judeus não conheciam de facto a Deus, e isso fica demonstrado na atitude deles em relação ao templo, mas eles também não reconheceram a autoridade de Cristo naquele momento. Eles confrontam Jesus e dizem: Que sinais nos mostra para fazeres isto? Quem és tu para fazeres isto, para expulsares daqui os cambistas e tudo mais? Por outro lado, nós temos o contraste de Jesus, em que Jesus, claramente, ele vendo o templo como a casa de seu pai, um local santo de oração e adoração, Jesus expulsa dali os cambistas. Olhem só este contraste. Claramente, Jesus conhece ao Pai. Claramente, Jesus entende a santidade, a soberania de Deus. Enquanto que os judeus que diziam conhecer a santidade, a soberania de Deus, permitem aquilo e ainda confrontam Jesus. Tamanha audácia. Por outro lado, nós temos outro contraste. Nós vemos verso 17 e verso 22, vejam só. Verso 17. E os seus discípulos se lembraram, ao ver as atitudes de Cristo, os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. E no verso 22, quando Jesus diz: Derrubai este templo em 3 dias, o levantarei. Nós vemos no verso 22, quando pois ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que lhes dissera, de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então aqui nós vemos outro contraste. Por um lado, os discípulos lembraram-se do que estava escrito. Por um lado, os discípulos entenderam o que Jesus estava ali a fazer. Em contraste, nós temos os judeus. Os judeus não entenderam sequer o zelo de Cristo naquele momento. Nem o templo do seu corpo. Não entenderam aquela imagem que Jesus fez. Nós vemos isso, verso 18. E responderam, pois, os judeus e disseram: Que sinais nos mostra para fazeres isso? E no verso 20, disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. Então, por um lado, nós vemos este contraste de que os discípulos entendem o que Jesus faz. Os discípulos, mesmo que não entendendo naquele momento, mas quando Jesus é ressuscitado, eles entendem aquilo que Jesus quis dizer, em contraste com os judeus, que não entenderam o que Jesus quis dizer e nem entenderam a autoridade de Cristo naquele local. Nós vemos esse outro contraste. E aqui é muito interessante, irmãos, porque muitas vezes nós olhamos para este texto e nós não vemos assim nada de sobrenatural, nós não vemos nenhum sinal e tudo mais. Mas pensem só na situação. Um templo repleto de pessoas, na festa mais importante do ano, a festa mais importante dos judeus, e Jesus sozinho, faz um chicote e expulsa dali todos os cambistas. Não é uma ação sobrenatural aqui? Como é que é possível ninguém ter segurado em Jesus e dito: Não, espera aí, calma.
Como é que é possível nenhum segurança, nenhum servo, e haviam servos que eram responsáveis pela segurança do templo, como é que é possível ninguém ter parado Jesus ali naquele momento? Tamanha é a autoridade de Jesus naquela ação dele que ninguém foi capaz de se levantar para parar a Cristo. Ninguém. Jesus expulsou todos do átrio exterior do templo. Para que há algo mais sobrenatural do que isto, irmãos? Isto mostra a autoridade soberana de Cristo. Isto mostra a autoridade que Jesus demonstrou naquele momento quando expulsa aqueles comerciantes e cambistas dali. Ninguém foi capaz de parar Jesus. Ninguém. 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 E pode-se perguntar, mas se calhar se houvesse uma outra pessoa, sem ser Jesus, que fizesse a mesma coisa, se calhar também ninguém iria parar. Se calhar não haviam seguranças ou coisa assim. Só que existem registros, sim, de que aconteceram situações semelhantes no passado. Há registros, segundo conta a história, de que antes de Jesus fazer isto, inclusive, muito atrás, bem no passado, uma multidão que se encontrava em Jerusalém estava descontente com o sumo sacerdote. E esta multidão, então, descontente com o sumo sacerdote, atenção, não era uma pessoa, era uma multidão, descontente com o sumo sacerdote, começaram a pegar em limões e atirar ao sumo sacerdote. E qual é que foi a resposta a essa multidão? Muitos dessa multidão morreram à espada, ao fio da espada. Ou seja, antes de Jesus, uma multidão já se tinha levantado contra a autoridade do sumo sacerdote naquele mesmo contexto do templo. No entanto, Jesus sozinho, expulsa os cambistas e os comerciantes. E ninguém para Jesus. Isto não é sobrenatural? Pergunto aos irmãos. Então, com isto, nós vemos mais um sinal de Cristo. Nós vemos outro contraste. Mais uma vez, João capítulo 2, verso 14 diz: E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. O descaso dos judeus, em contraste com o zelo do Senhor. Verso 15. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos para fora do templo. Também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Este contraste do zelo de Cristo versus o desprezo, o descaso dos judeus. Outro contraste que nós podemos ver, a própria adoração. E aqui eu vou pegar alguns textos, como Amós capítulo 5, do verso 21 ao verso 25. Vou ler para os irmãos, que diz o seguinte: Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as oferendas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como águias e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifício e oblação no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. E aqui eu destaco o verso 24: Corra, porém, o juízo como águas e justiça. Nós vimos neste mesmo capítulo, no milagre, no sinal de transformação da água em vinho, um Cristo misericordioso, um Cristo de graça, um Cristo que, tendo compaixão, tendo misericórdia, tendo graça, transforma a água em vinho naquele casamento. Por outro lado, aqui, nós vemos também um outro lado. Um Cristo de justiça. Um Cristo que derrama o seu juízo sobre aqueles que não têm zelo, sobre aqueles que não temem ao Senhor. No mesmo capítulo, no primeiro sinal, nós vemos a graça de Deus, que superabunda. No outro, logo em seguida, nós vemos a justiça de Deus. Então nós vemos que uma coisa está casada com outra. Muitas vezes nós vemos nos nossos dias, em muitas pregações, digamos assim, para atrair multidões, em que tentam ensinar apenas um Cristo de graça, apenas um Cristo de amor, apenas um Cristo de não, vem como estás e fica como estás. E não precisas mudar, Deus te ama como tu és. Deus te ama a si mesmo. Mas Deus também é Deus de justiça. Deus também é um Deus zeloso. Deus também é juiz.
Sim, Deus é Deus de graça. Deus é Deus de misericórdia. Ele tem misericórdia, Ele nos dá graça. Mas Deus também é justiça. Deus também tem juízo. Derrama seu juízo. E nós vemos isto neste exato mesmo texto. O juízo de Cristo sobre aquelas pessoas que faziam comércio dentro do templo. Isso fica muito claro. Por outro lado, neste mesmo ponto da adoração, nós vemos em Amós uma adoração deturpada, uma adoração da qual Deus não aceita e por isso derrama o seu juízo. Mas em João capítulo 4, dentro do Evangelho de João, um pouco mais à frente, no capítulo 4, entre o verso 23 e 24, nós vemos o próprio Cristo a falar o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então Deus exige de nós uma verdadeira adoração. Não simplesmente uma adoração simbólica como faziam os judeus ali. Era uma adoração vã. Porque nós cumprimos um ritual. Muitas vezes nós fazemos isso nos nossos dias. Nós vemos diversas pessoas, tanto dentro do contexto evangélico, como dentro de outros contextos que se dizem cristãos, e como até dentro de outros contextos e outras religiões, em que as pessoas acreditam que por seguirem um conjunto de práticas religiosas, por seguirem um conjunto de rituais, por irem na reunião da igreja todos os domingos, ou por guardarem um sábado, ou por não comerem certas comidas, ou por fazerem certas práticas, que, não, já está tudo bem. Eu vivo uma vida religiosa, então está ótimo. Mas Cristo demanda de nós verdadeira adoração. Adoração em espírito e em verdade. Não é uma rotina religiosa, uma prática religiosa que define um verdadeiro adorador. Mas sim uma adoração em espírito e em verdade. Então nós vemos aqui mais um contraste. Aí surge a questão. Ok, mas o que é que João nos quer dizer com isto? Vamos voltar para o contexto de João, mais uma vez. Lembremos, o Evangelho foi escrito em 90 depois de Cristo. O contexto em que João escreve isto é para igrejas que sofriam ataques de heresias, docéticas e gnósticas no meio da igreja. Então, e como nós vimos, João quer aqui responder quem é Cristo. Através deste Evangelho, João quer mostrar para as igrejas do ano 90 quem é Jesus, quem é Cristo, e, entendendo quem é Jesus, a gente possa ser salvo. E como é que esta passagem, este texto que nós estamos aqui agora, responde a essa pergunta? Quem é Cristo? Como é que esta passagem responde a isso? De diversas formas, irmãos. Como nós já vimos, este texto nos mostra que Jesus é um Deus zeloso, é um Deus zeloso. Nós vemos este zelo no templo, como acabamos de ler ainda há pouco. Nós vimos que Jesus é juiz, porque Ele derrama o seu juízo sobre aquelas pessoas. Isto são atributos que respondem a esta pergunta. Quem é Jesus? Isto são perguntas que este texto responde. Quem é que é Jesus? Jesus é zeloso. Jesus é juiz. Nós vemos também que Jesus é o cumprimento das profecias. Porque olha só como diz aqui, no verso 17. Os discípulos se lembraram do que estava escrito. O zelo da tua casa me devorará. Jesus é juiz, é o juiz profetizado. Nós vemos também que, como nós vimos ainda há pouco, o templo era onde se situava em Sião, e Sião era considerado para os judeus o local onde o céu e a terra se encontram. Era a presença de Deus ali e tudo mais. E este texto nos aponta que Jesus é onde o céu e a terra realmente se encontram. Porque o próprio Jesus faz esse contraste. Derrubar este templo e em 3 dias o levantarei. Jesus refere-se a si mesmo como o templo. Jesus aponta para si mesmo como aquele onde o céu e a terra se encontram. Este texto também nos mostra que Jesus é zeloso, que Ele é onde o céu e a terra realmente se encontram, que Jesus é quem permite que adoremos em espírito e em verdade. Como nós vamos ver mais à frente no capítulo 4. Nós vemos o tipo de adoração que Jesus requer. Nós vemos que Jesus é o cumprimento das profecias, Ele é juiz. E mais para a frente, vejam só, no verso 24 e 25, que diz o seguinte:
Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Vamos voltar um pouco mais atrás, verso 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Verso 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem conhecia o que havia no homem. Então nós vemos aqui também que Jesus conhece a natureza humana. Então ele é juiz, ele é zeloso, ele requer adoração em espírito e em verdade, e ele reconhece a natureza humana. Então não adianta, irmãos, nós tentarmos viver uma vida religiosa, uma vida superficial, uma vida que externamente tenta mostrar a piedade, mas internamente somos corrompidos, somos deturpados, somos falsos. Porque Jesus conhece o coração humano. Jesus conhece a natureza humana. Podemos até enganar os irmãos, podemos até enganar a membresia da igreja, podemos até enganar o pastor e tudo mais. Mas a Cristo ninguém engana. Porquê? Porque Jesus conhece a natureza humana e Ele é juiz. Fica assim claro, irmãos. Mais algumas características. Por um lado, João mostra quem é Jesus, mas vamos voltar outra vez ao contexto. O objetivo de João com este evangelho era mostrar à igreja do ano 90 quem era Jesus, sim, mas ele também estava a combater heresias gnósticas e docéticas, falsas doutrinas dentro da igreja. Então, por outro lado, João, neste mesmo texto, ele mostra a natureza destes falsos mestres. Olha que interessante. Nós vemos que João mostra aqui, em primeiro lugar, que os judeus não conheciam. Lembram-se que eu falei, para nós termos em atenção, esta palavra conheciam, ok? Vamos voltar nela mais à frente ainda. Mas aqui nós já vamos entender porque é importante isto. Os falsos mestres, os judeus que se diziam conhecer a Deus, que se diziam mestres, que se diziam detentores da verdade, os filhos de Deus, geração de Abraão e tudo mais, os judeus não conheciam realmente a Deus e a sua autoridade. Porquê? Porque eles deixaram tal comércio desonesto dentro de um local de culto. Se eles de facto conhecessem a Deus, eles não tinham deixado aquilo acontecer. Se eles deixaram aquilo acontecer é porque eles não conheciam a Deus. Eles não conheciam de facto a santidade de Deus. Eles não conheciam de facto quem era Deus, mesmo dizendo que eles diziam. Da mesma forma, esses gnósticos, esses docéticos, essas falsas doutrinas, será que eles conhecem de facto a Deus? Será que eles produzem frutos que mostram que eles conhecem a Deus? Então João está a dar aqui ferramentas para a igreja do ano 90 perceber, olha, vejam os frutos deles. Será que eles demonstram que de facto conhecem Deus? Será que aquilo que eles produzem demonstra que são pessoas que conhecem a santidade de Cristo, a natureza de Cristo, quem é de facto Cristo, a sua justiça, a sua glória, a sua graça? Nós vemos também que os judeus não reconheceram e compreenderam quem era Jesus e, consequentemente, a sua autoridade sobre o templo. Porque os judeus questionam, quem és tu para fazeres isto? Os judeus não reconheceram, não entenderam, não conheceram quem é Jesus. Mais uma ferramenta que João está a dar para a igreja do ano 90. Olha, quem conhece a Deus conhece ao Filho. Quem conhece ao Filho, conhece ao Pai, porque o Filho revela o Pai. Mas os judeus não conheceram o Filho, não entenderam o Filho. João também mostra que os comerciantes e os cambistas também não conheciam a santidade de Deus e por isso eram irreverentes, além de desonestos. Nós vemos os frutos dos cambistas e desses comerciantes de ter completa falta de noção de quem é de facto Deus, de quem é de facto o Cristo. Por outro lado, João mostra que os discípulos entenderam o que estava a acontecer, pois conheciam o quê? A palavra. Olha que interessante. Nós vemos que nas duas vezes em que os discípulos entendem o que se estava ali a passar, eles entendem por causa da palavra. Vejamos o verso 17. E os seus discípulos lembravam do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. E mais à frente,
Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura. Creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, nestes dois versículos, tanto no versículo 22 como no versículo 17, porquê que os discípulos conhecem a Cristo? Porquê que os discípulos entendem o que Cristo faz? Porquê que os discípulos conseguem entender a ação de Deus em contraste com os judeus que não entendem? Por causa da palavra. É através da palavra, e João está aqui a deixar mais uma mensagem para a igreja do ano 90. É através da palavra que vocês vão entender, é através da palavra que vocês vão conhecer quem é de Deus e quem não é. É a palavra, e nós temos aprendendo isso também na história da igreja, mais uma vez, o conceito de cânon é a regra que mede. O cânon é a nossa regra, é aquilo que nos ajuda a medir o que é verdadeiro do que é falso. É a palavra de Deus, é as Sagradas Escrituras, é a Bíblia que nos ajuda a discernir o que é verdade e o que não é. É a Bíblia que nos ajuda a discernir os falsos mestres daqueles que são os verdadeiros seguidores de Cristo. É a palavra de Deus. É por isso que os discípulos entenderam o que Jesus estava a fazer. É por isso que os discípulos entenderam quando Jesus foi ressuscitado o que é que Jesus quis dizer. Foi através da palavra de Cristo e através da palavra que estava lá no Antigo Testamento em Salmos. É a palavra, é as Sagradas Escrituras. Então com isto nós vemos esse contraste e com isto nós começamos a entender o que é que o João queria transmitir para a igreja daquele ano. E da mesma forma, irmãos, isto se aplica ao nosso contexto. Da mesma forma isso se aplica a nós. E da mesma forma, não só para nós como igreja testarmos os falsos mestres, mas para nós analisarmos a nossa vida. Eu faço uma pergunta para os irmãos. Será que nós como cristãos, em nosso comportamento, em nossa forma de agir, de falar, de pensar, em nossa forma de falar lá fora, em nosso convívio com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, ou colegas de treinamento, ou quem quer que seja, será que a nossa forma de agir, será que a nossa forma de viver cristianismo, porque cristianismo não é só no domingo, cristianismo é 24 horas das nossas vidas, será que a nossa forma de viver cristianismo se assemelha mais com o que os judeus faziam? Ah, mas eu conheço a Deus e tudo mais, mas depois nós vemos esses frutos? Ou será que de facto revela verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade? Eu deixo essa questão aos irmãos. Será que a nossa forma de tratar, mesmo os símbolos do Senhor, a Santa Ceia, o culto, a reunião da igreja e diversos outros elementos da vida cristã, será que nós temos reverência? Será que nós analisamos a nossa vida? Será que nós temos temor e tremor, zelo com tudo isto que é santo? Será que quando nós entramos na presença de Deus, nós fazemos aquilo que está escrito no Antigo Testamento? Tira as sandálias, pois a terra que tu pisas é santa. Será que esta é a nossa atitude como cristãos? Será que é este zelo que nós transmitimos? Ou será que nós somos como os judeus, hipócritas, que se dizem filhos de Deus, que se dizem conhecer a Deus? Ah, mas eu sou cristão, eu sou crente, eu acredito em Deus, eu conheço a Deus. Será que os nossos frutos revelam que conhecemos de facto a Deus? Eu deixo essa questão aos irmãos. Fica assim claro, irmãos, que primeiro, aquele que conhece realmente a Cristo e a sua palavra é zeloso para com tudo aquilo que é santo. Fica assim claro, irmãos, que aquele que conhece realmente a Cristo e a sua palavra produz frutos resultantes desse relacionamento. Fica assim claro, irmãos, que aquele que conhece realmente a Cristo e a sua palavra reconhece e segue a voz de Cristo. Reconhece e segue a voz de Cristo. E como termina este texto? Faço a pergunta. Vamos ler. Verso 23, 24 e 25. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia.
e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no coração do homem. Com isto, acho que fica clara aquela frase que eu disse no início. Em primeiro lugar, que Jesus é juiz profetizado. Ok? Porque nós vimos que é cumprimento daquilo que estava escrito em Salmos. Nós vimos também que Jesus é zeloso e cheio de autoridade. Nós vimos aqui a demonstração da autoridade de Cristo. Ele conhece o coração humano e assim nós entendemos nesta parte final do texto. Isto é um alerta para nós. Olha, nós já sabemos que Jesus é juiz, o juiz profetizado, que ele é zeloso e cheio de autoridade. E ele conhece o teu coração. Ele conhece o teu coração. João realça aqui no final. Jesus conhece, ele bem sabia o que havia no homem. Jesus conhece o teu coração. Ele conhece o coração humano. E mais do que isso, nós vemos também neste texto que ele purificará a sua igreja e expulsará quem não é seu. Foi exatamente o que Jesus fez ali. Talvez se nós fôssemos viajar para o século I, entrássemos lá no templo e conversássemos com os cambistas e os comerciantes que estavam ali e perguntássemos, o que é que tu fazes aqui? Se calhar eles iam dizer, não, nós estamos aqui a serviço do templo. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas a ter os seus sacrifícios e tal. Nós estamos aqui para um bom propósito. Nós estamos aqui para fazer o bem. Se calhar os comerciantes e os cambistas diriam isso. Claro, nós não sabemos. Não dá para viajarmos no tempo, infelizmente. Muito queria eu. Mas, se calhar eles diriam isso. No entanto, Cristo expulsou todos eles. Cristo expulsou todos eles. Então, mesmo aqueles que muitas vezes dizem ser de Cristo, dizem servi-lo, dizem conhecê-lo, se lá no seu interior, se lá no seu coração, não for de facto de Cristo, se lá no seu interior, no seu coração, não adorar Cristo em espírito e em verdade, se lá no seu interior, no seu coração, ele não é de facto temente a Cristo, é um mero religioso que diz conhecer a Cristo, então nós vemos aqui neste texto, fica muito claro que o Senhor, sendo justo, juiz e zeloso, expulsará quem não é seu. Expulsará do templo quem não é seu. Vamos relembrar que o templo simbolizava o quê? A presença de Deus. O templo representava a morada de Deus. Jesus então expulsa os cambistas e os comerciantes para fora do templo. Será que isto não quer dizer alguma coisa, irmãos? Será que isto não quer dizer alguma coisa? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Qual a resposta, então, que João espera da igreja do ano 90? E nós aplicamos isso para nós também. Fica claro que esta passagem deve nos causar temor, tremor e reverência perante um Deus justo, santo e zeloso. Fica claro também que nós devemos ter cuidado com tudo aquilo que é santo. Ter cuidado com as nossas igrejas, com a nossa membresia, com o corpo. Ter cuidado no momento em que tomamos o pão, bebemos o cálice. Jesus expulsa aqueles que se diziam ser servos. Jesus expulsa para fora. Há um outro episódio que nós, no Antigo Testamento, na cidade de Ai, depois dos judeus, os israelitas conquistarem Jericó, eles avançam para conquistar a cidade de Ai. E é interessante porque o texto diz que a cidade de Ai era muito menor, era uma cidade pequena. Tanto é que os judeus, se não estou em erro, eles dizem para Josué, não afadigues o povo, não é preciso mandar toda a população inteira. Manda só 2.000 homens para aquela cidade e a cidade facilmente vai ser conquistada. Só que qual é que é o problema, irmãos? O problema é que em Jericó, um homem, atenção, eu vou realçar isto, um único homem desobedeceu aquilo que Deus tinha dito e pegou as coisas, saqueou, pegou as coisas e meteu no bolso. As coisas que haviam, ouro e túnicas e coisas que havia em Jericó. E por causa de um homem, uma cidade muito menor do que Jericó, derrotou 2.000 israelitas.
2.000 israelitas morreram por causa de um homem. Um homem que estava em pecado e que desobedeceu à lei do Senhor. Um homem. Um homem. E só depois que Israel consegue identificar esse homem e o expulsam daquele corpo que era Israel, só depois disso é que a cidade de Ai foi conquistada. Isto tem muito peso para nós, irmãos. Isto tem muito peso para nós. Para vermos a importância da membresia, para vermos a importância que é termos zelo para com as coisas do Senhor. E qual a resposta? Esperada em nossos dias, tudo isso que eu acabei de dizer. Temor, tremor. Zelo para com a membresia, zelo para com a Santa Ceia, zelo para com o culto, zelo para com a nossa adoração. Zelo para com a nossa própria vida em Cristo, dentro e fora da igreja. Nossa forma de falar, de conviver, de conversar. Assim como os judeus, os gnósticos e os céticos do ano 90, infiltrados nas igrejas, também diziam conhecer e defender as verdades divinas. Os gnósticos, como nós já estudamos na história da igreja, eles diziam, não, nós temos um conhecimento, uma revelação especial de Deus, nós conhecemos a Deus e tudo mais, então acredita na nossa doutrina porque nós conhecemos a Deus. Esse era o argumento dos gnósticos. E dos docéticos? Não, Jesus era só um espírito que pairava aqui. Se ele era Deus, ele era só um espírito. Eles diziam conhecer a Deus. Assim como os judeus também diziam conhecer a Deus. No entanto, os seus frutos, os frutos que eles produziam, mostra que eles realmente não conheciam a Deus. Quem realmente conhece o nosso Deus triuno, reconhece a sua autoridade e se submete a ela, se submete a Ele. Reconhece a sua santidade e tem zelo, cuidado e reverência por tudo o que é santo. Será que realmente conhecemos a Deus? Será que realmente produzimos frutos que comprovam isso? Será que temos cuidado e reverência com tudo o que é santo? A imagem que os judeus passavam de Deus no átrio exterior, e isto é muito importante, irmãos, isto é um ponto central. A imagem que os judeus passavam de Deus no átrio exterior para os gentios era de irreverência, desonestidade, confusão e barulho. E isto é uma outra coisa que mostra o quão importante nós temos zelo pelas coisas do Senhor. Porque o gentio, como eu disse ainda há pouco, quando eles chegavam no templo, a imagem que eles tinham era de confusão, era de barulho, era de roubo. Essa era a imagem que eles tinham do templo quando eles chegavam lá. E da mesma forma isso se aplica às nossas vidas. Será que imagem nós transmitimos da igreja, da noiva de Cristo? Que imagem nós transmitimos dos cristãos que seguem a Bíblia? Que imagem nós transmitimos de Cristo em nosso comportamento e nossas atitudes lá fora? Lembremos que a palavra cristão, ok? Cristão é imitador de Cristo, aquele que segue a Cristo, aquele que procura se parecer com Cristo, ser dos meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu lá fora, a pessoa que está lá fora olha para nós, quando olha para nós, será que ele vê Cristo? Ou será que ele pensa, Cristo é assim? Cristo age desta forma? Não. Que imagem nós transmitimos de Cristo lá fora? Que imagem a nossa igreja, a nossa forma de agir, transmite lá fora? Quando alguém entra na nossa igreja, quando alguém entra na nossa casa, quando alguém conversa connosco, que imagem nós transmitimos? Aos nossos vizinhos, familiares, amigos? E um outro ponto, uma outra aplicação. Assim como os discípulos não compreenderam de imediato o que Jesus quis dizer no verso 19, da mesma forma, nós muitas vezes não entendemos totalmente o que Deus nos quer dizer com certos textos ou situações de nossa vida. De facto, no verso 19, podemos voltar lá. Jesus respondeu e disse-lhe, derribai este templo, em 3 dias os levantarei. E nós vemos na sequência, no verso 21, mas ele falava do templo do seu corpo, e no verso 22, quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que lhes dissera isto. Então, os discípulos só foram entender o que Jesus declarou no verso 19 só depois da ressurreição de Cristo. E muitas vezes nós, como cristãos, nos encontramos nessa situação. Acontecem certas situações na nossa vida e até mesmo lemos certos textos nas Sagradas Escrituras que nós não entendemos de imediato. Assim como os discípulos não entenderam de imediato o que é que Jesus quis dizer. Mas assim como esse mistério
foi esclarecido para os discípulos no tempo certo, o Senhor também tem o tempo determinado para as nossas vidas. Resta a nós crer. Resta a nós obedecer. Resta a nós nos submeter. Talvez uma certa situação, um certo acontecimento, uma certa passagem não esteja clara para nós. Eu falo por experiência própria. Eu, quando leio a Bíblia, muitas vezes me deparo com passagens tão complicadas. Mas com o passar do tempo, à medida que eu vou estudando a Bíblia, e às vezes com certas situações que acontecem na minha vida, a experiência da vida, que é a ação soberana de Deus, juntamente com a própria Sagrada Escritura, é como um puzzle, vai se encaixando. Eu acredito que muitos irmãos aqui já tiveram essa experiência. A vida cristã, à medida que nós vamos amadurecendo, crescendo em graça e conhecimento, as coisas vão ficando claras. Muitas vezes não entendemos a soberania de Deus. Às vezes até nos parece que Deus é injusto e que Deus é mau. Mas não, Deus é soberano, 100% gracioso, misericordioso, mas também 100% justo. E Deus, por ser soberano, Ele tem o tempo certo para todas as coisas. O tempo certo para todas as coisas. Só nos resta crer. Há ainda algum conteúdo apologético que eu poderia trazer cá? Como, por exemplo, no verso 12, em que fala ele, sua mãe e seus irmãos. E isto aqui mostrando que Cristo tinha irmãos, ao contrário do que defendem os romanistas, de que Cristo não tinha irmãos e que isto se referia aos primos. Mas eu não vou entrar hoje neste mérito. Talvez possamos deixar isto para as aulas da História da Igreja na quarta-feira. E convido os irmãos a participarem das aulas da História da Igreja na quarta-feira. Mas a mensagem de hoje, o foco que eu queria trazer para os irmãos aqui hoje, e que nós procuramos entender a mente de João neste texto, é exatamente isto. Será que temos tido zelo com o caso do Senhor? Como é que nós transmitimos a imagem de Cristo na nossa vida? De que forma estamos a ser cristãos? E, ao mesmo tempo, como podemos identificar os falsos mestres? Como podemos identificar os falsos doutores, aqueles que se defendem, que dizem de ter a verdade, mas não a têm? Amém? Agradeço a oportunidade.